Oi, Dom. Boa noite. Quero que escute essa minha história. Sou caminhoneiro há quase 15 anos, e isso aconteceu comigo em 2017. Eu estava dirigindo uma viagem noturna pelo deserto de Mojave, na Califórnia, em direção a um destino no Arizona. Acho que estava entregando eletrodomésticos, mas não lembro muito bem. Estava escuro como breu em todas as direções. Os faróis do meu caminhão estavam bem fracos na época, e eu vinha adiando o conserto deles há muito tempo. Normalmente, eu não notava a diferença, mas como praticamente não havia outros carros na estrada, era muito mais óbvio. Lembro-me de ter que forçar os olhos a cada poucos minutos para distinguir a estrada à distância. Isso poderia ter sido uma história de terror por si só. Estava pensando em parar por algumas horas e esperar o amanhecer, mas não queria perder tempo. Eu precisava desesperadamente do dinheiro na época, então continuei dirigindo, mesmo que não fosse totalmente seguro. Achei que, como era basicamente uma linha reta, estaria tudo bem. Acho que faltava cerca de 1 hora para o amanhecer quando vi algo se aproximando rapidamente à distância. Preocupado em atropelar um animal, pisei no freio. Quando meu caminhão parou com um guincho, percebi o que estava na minha frente. Um carro com os pisca-alertas ligados. O estranho era que estava exatamente no meio da estrada, literalmente na faixa amarela dupla. O mais estranho ainda era que a porta do passageiro estava escancarada. Meu caminhão parou a menos de 1 metro de distância antes de colidir com ele. Não querendo me gabar, mas sou um cara bastante destemido e sei me virar em uma briga de bar. Por causa disso, não fiquei realmente assustado quando vi o carro. Fiquei mais curioso do que qualquer coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de ajuda com a bateria ou algo assim. Então dei ré no caminhão e estacionei ao lado. Pensei em acender alguns sinalizadores, mas decidi não fazer isso, já que não tinha visto um único carro na estrada além desse. Saí do meu caminhão e me aproximei do carro. Era uma noite quente e calma. Lembro-me de como era estranho não haver praticamente nenhum vento. Também estava muito quieto naquela noite. O leve clique dos pisca-alertas era o único som em todo o deserto. Cheguei um pouco mais perto do carro e lembro vividamente que era um Ford Fusion vermelho e novo. Aproximei-me do carro com um pouco de cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava escancarada. Contornei o carro e parei. Estava completamente vazio. Eu me certifiquei disso, verificando o banco traseiro e qualquer lugar onde alguém pudesse estar deitado. Não havia literalmente ninguém dentro. De repente, fiquei muito menos seguro sobre a situação. Estava esperando que alguém precisasse de ajuda de alguma forma. Talvez até alguém que tivesse tirado um cochilo em um lugar realmente estúpido. Certamente não estava esperando isso. O carro estava literalmente vazio. Olhei algumas vezes por cima do ombro, sentindo-me muito mais inquieto agora. Ficava girando a cabeça, olhando em todas as direções. Sentia como se alguém fosse me atacar ou algo assim. O problema era que estava tão escuro que eu não conseguia ver muito à minha frente, exceto pelo que estava iluminado pelos faróis do meu caminhão. Era assustador. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o meu caminhão e esquecer de tudo isso. Alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava até na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Resolvi dar uma olhada. Tentei abrir, mas não se mexia. Estava trancado. Peguei a chave na ignição e destranquei o porta-malas. Mesmo assim, a coisa não se mexia. Estava emperrada por dentro de alguma forma. Abri a porta traseira e tentei alcançar o porta-malas pelo banco traseiro. Para minha surpresa, ele abriu. Havia 3 sacos de lixo esmagados lá dentro, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas. Lembro-me de olhar mais uma vez por cima do ombro antes de alcançá-los. O caminho estava livre. Eu devia estar a menos de 5 centímetros de um dos sacos quando o tiro mais alto que já ouvi ecoou na noite. Bati com a cabeça no teto do carro de susto. Nem pensei. Joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritou "Hey!" várias vezes
e sua voz parecia se aproximar rapidamente. Entrei no caminhão e o liguei. Engatei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes enquanto o motor inicialmente engasgava. E foi quando eu vi. Quando meu caminhão começou a se mover, vi uma pessoa parada no porta-malas do carro. Era um cara baixo e corpulento, com cabelo ruivo. Ele usava um macacão e botas até o joelho. Na mão esquerda, segurava uma pequena pá. Na direita, porém, havia um rifle de caça antigo. Trocamos olhares por alguns segundos enquanto meu caminhão começava a passar por ele. Ele não se mexeu. Lembro-me de ele não parecer louco ou algo assim. Tinha um olhar preocupado no rosto. Quando passei por ele, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Gritou, "Espera!" algumas vezes, mas eu não ia ficar lá nem mais um segundo. Enquanto me afastava, vi pelo retrovisor que ele correu atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de correr de volta para o carro. Estava claro que ele queria que eu parasse, mas não havia absolutamente nenhuma chance de eu fazer isso. Acelerei o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a pensar que estava fora de perigo, mas então vi faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de me sentir mais assustado do que nunca em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que aconteceu da melhor maneira possível. Foi quando o carro estava praticamente na minha cola. Começou a buzinar como louco para mim. Honestamente, eu não sabia o que fazer, então continuei dirigindo, rezando a Deus para que ele não tentasse me bater. Depois de uns 15 minutos disso, ele se colocou na minha frente e freou, forçando-me a desacelerar. Estava prestes a bater nele quando finalmente algumas luzes policiais piscando apareceram à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou no deserto, desaparecendo de vista. Parei e esperei o policial chegar. Falei freneticamente o que tinha acontecido, mas o policial inútil decidiu pegar meu depoimento em vez de perseguir o cara. Fiquei tão irritado com isso. Disse ao policial 2 vezes que ele provavelmente poderia alcançá-lo se saísse imediatamente. O policial me disse para não me preocupar e que fariam uma busca minuciosa assim que o reforço chegasse. Ele me mandou embora e disse que me ligariam se tivessem alguma atualização. Nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca como essa, e já contei mais vezes do que posso contar. Sei o que você provavelmente está pensando. Aquele cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso realmente não explica por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que ele tentou me seguir. Os sacos no porta-malas dele também eram pequenos demais para isso. Embora alguns dos meus amigos pensem que ele poderia ter feito algum desmembramento. Para manter minha sanidade, gosto de pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente fora de seu sofrimento ou algumas cobras perigosas. Realmente não tenho ideia. De qualquer forma, nunca me senti totalmente confortável dirigindo pelo deserto à noite depois dessa experiência. Há cerca de 7 anos, a caminho da casa dos meus pais, vivi uma experiência verdadeiramente aterrorizante. Eu tinha 22 anos, jovem e ingênua, talvez até um pouco imprudente. Havia acabado de me mudar para meu primeiro apartamento, tornando-me a pioneira da família a deixar nossa pacata cidade ferroviária. Visitava meus pais todo domingo, aproveitando para lavar roupa e desfrutar do tradicional jantar em família. A viagem era de cerca de 45 minutos pela rodovia, e eu geralmente voltava para casa às 18 horas. Naquela noite em particular, uma tempestade de verão implacável despejava chuva o dia todo. Enquanto eu arrumava minhas coisas para sair após o jantar, meus primos chegaram, e acabei ficando por mais algumas horas para visitá-los. Saí da casa da minha mãe por volta das 22 horas, sob uma chuva torrencial. Foi a primeira vez desde que me mudei que enfrentei algo que realmente me assustou. Nunca contei isso a ninguém, talvez por orgulho. Todos sempre me criticavam por morar sozinha como mulher solteira em uma nova área. De qualquer forma, aqui vai. Estou dirigindo pela estrada de serviço que leva para fora da cidade
que eventualmente se transforma na rampa de acesso à rodovia. Ao sair da cidade, a estrada de serviço se torna uma pista única bem em frente a uma estação de carregamento de trens de uma pedreira. Nunca soube exatamente o que aquele lugar fazia, mas sempre me dava arrepios. Se tiver o azar de passar por lá quando um trem está cruzando a estrada para carregar, você fica preso por um bom tempo. Depois dos trilhos, a estrada volta a ter 2 pistas e sobe uma colina íngreme. Aproximando-me da pedreira, consigo distinguir as luzes laranjas de um caminhão vermelho de 18 rodas estacionado no estacionamento da pedreira. Lembre-se de que estava chovendo torrencialmente, a visibilidade era baixa e eu não conseguia ver o caminhoneiro até estar bem perto dele. Assim que o vejo, ele entra na estrada de repente. Piso no freio, lutando para evitar uma colisão com o reboque do caminhão, deslizando pela estrada até recuperar o controle do carro. Agora estou presa atrás desse idiota que entrou na estrada sem prestar atenção. Mantive minha distância, irritada. Meus faróis estavam acesos, então ele deveria ter me visto se estivesse prestando atenção. Mas com a chuva forte e a baixa visibilidade, quem sabe? Então, sigo atrás desse cara enquanto cruzamos os trilhos e começamos a subir a colina íngreme. Apesar de a estrada se tornar 2 pistas na colina, ele continua dirigindo bem no meio delas. Pensando que ele não percebeu a mudança, mantenho minha distância e sigo atrás dele. Quando ele finalmente chega ao topo da colina e a estrada se nivela, ele se move para a pista da direita. Sim, finalmente. Aproveito a oportunidade, mudo de pista e começo a ultrapassá-lo. Assim que passo pelo caminhão, ele desvia abruptamente para trás de mim e começa a piscar os faróis. Normalmente, quando alguém pisca as luzes para você na nossa área, significa que você deve ligar os faróis, mas os meus já estavam ligados. Verifiquei assim que ele começou a piscar para mim. Estranhando, ligo o pisca e mudo de pista com segurança para sair do caminho dele. Ele segue minha mudança de pista e começa a buzinar. A buzina me assusta e minha irritação cresce. O que diabos esse cara queria? Eu saí do caminho dele e meus faróis estavam acesos. Por que não acelerei e me afastei? Você pode estar se perguntando. Bem, eu cresci nesta área. Estava chovendo muito o dia todo e sabia que a estrada de serviço inunda com chuva forte, tanto nas margens quanto em pontos aleatórios no meio das pistas. É uma pequena cidade do meio-oeste. Nossas estradas são ruins. Já havia derrapado e quase batido uma vez e não estava disposta a acelerar naquela estrada esburacada e inundada, correndo o risco de um novo acidente. Entre a pedreira e a rodovia, havia apenas cerca de 4 ou 5 milhas de área arborizada. Se eu batesse, seria só ele e eu ali. Isso continuou pelas próximas 4 ou 5 milhas até a rodovia. Ele começou a colar na traseira do meu carro, além de piscar os faróis e buzinar constantemente. Quando ele começou a colar, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu não sabia o que ele queria de mim. Eu só queria sair do caminho dele e chegar em casa com segurança. Era tudo o que eu queria. Mudei de pista mais 2 vezes, totalizando 3. Ele me seguiu de pista em pista. Quando nos aproximamos da rodovia, acelerei. Ele não conseguiu acelerar rápido o suficiente para me acompanhar e, finalmente, eu o perdi. Assim que percebi que estava segura na rodovia, simplesmente desabei. Eu era um desastre histérico. Há apenas uma saída logo após entrar na rodovia, levando à pequena cidade que ela atravessa. Depois disso, é tudo arborizado por uns bons 30 minutos. Pensei em sair nessa saída para me acalmar e me recompor, mas só queria ir para casa, então passei direto por ela. Deveria ter parado. Quando a cidade desapareceu do meu retrovisor, me senti um pouco mais calma. Consegui pegar meu celular na bolsa e colocá-lo no colo, só por precaução. A chuva diminuiu para um chuvisco conforme eu avançava, mas ainda estava bastante nervosa. Não havia muitos outros carros na rodovia, e a maioria deles eram caminhões. Estava na pista do meio quando o caminhão ao meu lado, na pista de ultrapassagem, começou a buzinar e se mover para a minha pista, me forçando a ir para a terceira pista. Ele continuou se movendo, quase me forçando a sair da rodovia.
Acelerei e mudei de pista bem na frente dele, voltando para a pista do meio. Diminuí a velocidade até ficar alinhada com a cabine do caminhão. Cliquei 2 vezes no botão home do meu telefone. Ativei o atalho da câmera, abaixei o vidro e comecei a tirar fotos do caminhoneiro. Acho que os flashes o fizeram perceber o que eu estava fazendo, e ele começou a diminuir a velocidade até ficar atrás de mim novamente. Tirei muitas fotos. Acelerei e o perdi de vista atrás de mim. Fiquei satisfeita por ter conseguido tirar as fotos, mas estava extremamente irritada naquele ponto. Parei no acostamento da rodovia e esperei por ele. Só queria ficar atrás dele para tirar uma foto da placa e denunciar aquele idiota. Infelizmente, ele já estava esperto. Percebi faróis atrás de mim, longe, mas ainda assim no acostamento da rodovia. Esperei, observando os caminhoneiros passarem por mim para ter certeza de que não o perderia. Notei uma sombra passando pelos faróis do caminhão, o que me assustou bastante. Ele saiu da cabine? Não esperei para descobrir. Simplesmente saí e fui para casa o mais rápido possível. As fotos foram um fracasso total. Ainda estava garoando e o flash combinado com a garoa resultou em imagens lavadas. Eu conseguia ver a cabine vermelha, mas não importava o filtro que usasse, não dava para distinguir o que a cabine dizia. Caminhoneiro da cabine vermelha, você é a razão pela qual agora tenho uma câmera no meu carro. Oi, meu nome é Aline e a história que vou contar é de uma situação bem delicada que me ocorreu. Na época, eu estava viajando de carona pela Europa com meu namorado e no caminho de volta para casa, um caminhoneiro nos deu carona. Já havíamos tido alguns encontros estranhos durante a viagem, mas nada realmente assustador até conhecermos esse homem. Ele era jovem, cerca de 25 anos, bastante comum. Falava inglês mais ou menos e estava longe de casa há muito tempo. Eu era um pouco mais jovem e meu namorado tinha a mesma idade dele. Meu namorado estava cansado, então se sentou na cama do caminhão e não estava muito interessado em conversar. Durante nossa viagem, alternávamos turnos. Uma pessoa conversava com o motorista enquanto a outra relaxava atrás. Eu estava no banco do passageiro. Acho que meu namorado até cochilou um pouco quando o motorista começou a me elogiar e a perguntar sobre ele. Ainda estava tudo bem, nada muito estranho, e eu tentava ser uma boa companhia para o motorista. Conforme avançávamos, comecei a me sentir um pouco desconfortável, mas não deixei transparecer. Disse ao meu namorado que deveríamos encontrar caminhoneiros do nosso país para fazer a última parte da viagem de uma vez só. Traduzi isso para o inglês imediatamente porque o caminhoneiro ficou agitado e desconfiado do que eu estava dizendo. Expliquei que estávamos realmente cansados e nosso plano era encontrar outros caminhoneiros antes que ele tivesse que fazer uma longa pausa para continuarmos viajando sem interrupção. Paramos para uma pequena pausa em um posto de gasolina e meu namorado decidiu procurar outro caminhoneiro no estacionamento, me deixando sozinha com aquele homem. O caminhoneiro começou a dar em cima de mim e eu fiquei morrendo de medo, sem reação. Eu podia sentir suas intenções e estava aterrorizada. Felizmente, meu namorado voltou rapidamente. Naquele momento, percebi que precisávamos sair daquela situação o mais rápido possível. Não queria dizer nada ao meu namorado porque estava com medo de como ele reagiria, então fingi que nada havia acontecido. Eu estava determinada a sair na próxima parada. Chegamos a um grande posto de gasolina só para caminhoneiros e dissemos ao nosso motorista que iríamos procurar outros motoristas indo na nossa direção. Durante a viagem até esse posto, o caminhoneiro entrou em contato com outro motorista, dizendo que ele também poderia nos levar, talvez um de cada vez. Pensei, droga, agora ele está planejando algo ainda pior. Quando finalmente fiquei sozinha com meu namorado, mantive a calma, dei uma dica do que havia acontecido e insisti que não ficássemos com aquele motorista de jeito nenhum. Levou-nos cerca de 5 minutos para encontrar um grupo de caminhoneiros do nosso país. Eles estavam bebendo cerveja e contando piadas, e 2 deles concordaram em nos levar. Fiquei aliviada.
Voltamos ao caminhão para pegar nossas coisas. O motorista já tinha trazido seu amigo e estava oferecendo ao meu namorado um banho no posto de gasolina, dizendo que pagaria por ele sem motivo aparente. Ele foi bastante persistente e, como lembro muito bem, nunca ofereceu isso a mim. Nem preciso dizer que os dois ficaram decepcionados ao nos ver partir. Ainda me lembro de como eles olhavam para mim quando eu pegava nossas mochilas do caminhão. Hoje eu não namoro mais, porém nunca contei ao meu ex-namorado os detalhes. Fui apenas sortuda por termos saído daquela situação. Acho que ele nunca percebeu o quão ruim a situação era na época. Eu estava mantendo a calma o tempo todo, mas por dentro eu tremia. Eu podia ver o quanto aquele caminhoneiro queria se livrar do meu ex. Estava tão brava comigo mesma por ter ficado sozinha com ele no caminhão, mas todas as nossas coisas estavam lá. Também estava brava por não ter reagido, mas foi tudo tão repentino e eu fiquei realmente assustada. Nunca mais pegarei carona sozinha, especialmente depois desse evento bizarro. Acredito que você já possa ter visto alguns dos vídeos mais recentes online, onde caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e fornecem dicas uns para os outros. Ou talvez não tenha visto ainda. Bom, como sou um dos mais jovens nesta indústria, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, é tudo o que vejo. Não vou entrar em detalhes, mas tive que largar uma universidade bastante prestigiada, por alguns motivos pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Honestamente, não é um trabalho ruim. Estou fazendo entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte cansativa do trabalho são as longas horas. Você nunca pode realmente medir como o isolamento vai te afetar sem experimentar em primeira mão. Meu único conselho seria fazer as pazes com qualquer demônio que possa estar espreitando em seu subconsciente, porque eles definitivamente vão te atormentar nas horas solitárias. Foi o que aconteceu comigo, de qualquer forma. Isso aconteceu comigo 3 meses depois de ser contratado pela minha primeira empresa. Eu era basicamente tão novo nessa profissão quanto alguém poderia ser. Estava dirigindo do sul de Nova Jersey para Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. Dirigir por 12 horas pode não parecer tão louco, mas leve em consideração o fato de que eu tinha acabado de completar uma viagem de 8 horas e isso deve colocar as coisas em perspectiva. Queria fazer as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Chegaria a Lafayette pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem, praticamente não havia outros carros na estrada, então pude acelerar um pouco mais do que o normal. Mais ou menos na metade do caminho, lembro-me de estender a mão para o console central para tomar um Red Bull, mas não havia nenhum. Claro que eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão após a entrega anterior. Depois de bater no painel algumas vezes, gemi de frustração, sabendo que teria que parar em algum lugar. Não havia nada que eu odiasse mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Posso ser único nisso, mas sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está parado, mesmo que seja por apenas 20 segundos. Depois de olhar para o GPS, percebi que não tinha escolha. Ou adormecia na estrada, ou parava para pegar uma bebida energética. No meu cérebro, essas opções eram praticamente equivalentes. Relutantemente, parei no primeiro posto de serviço que vi. Não fazia ideia de onde estava, provavelmente em algum lugar de Ohio. Tarde demais percebi que não era realmente um posto de serviço. Era o que parecia ser um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reaproveitada. Não sei se há uma maneira melhor de descrever isso. De qualquer forma, parecia haver outra loja de paradas rápidas não muito longe da estrada, então resolvi ir para lá, se fosse o caso. Estacionei o caminhão e me dirigi à primeira loja de conveniência. Para ser completamente honesto, estava esperando uma de 2 coisas. Ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei em volta, esperando talvez ter sorte e encontrar uma bebida ou lanche deixado para trás. Antes de me virar, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi um brilho fraco emanando do canto da sala.
Fui até lá e o brilho vinha de um quarto nos fundos. A curiosidade foi mais forte e abri a porta lentamente. Para minha agradável surpresa, havia uma geladeira plugada na parede. Ansioso, abri a porta, mas não havia nada. Literalmente nada. As prateleiras haviam sido removidas, como se o aparelho todo tivesse sido esvaziado. Ao fechar a porta, tinha 90% de certeza de ter ouvido um barulho vindo da sala principal, como se algo tivesse caído no chão. Congelei por uns bons 10 segundos. Eu tinha imaginado isso? Não havia como. Silenciosamente voltei à sala principal e olhei em volta. Nada. Parte de mim queria continuar investigando. Não tinha tempo para isso, então saí pela porta da frente e praticamente corri até a outra loja. Estava aberta, graças a Deus. Paguei pela bebida e voltei para o caminhão. Algo sobre toda essa parada parecia errado. Precisava voltar à estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta estava aberta. Tinha 100% de certeza de que a havia fechado. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali. Então liguei o motor e voltei à rodovia. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou rapidamente da minha sonolência. Minha mente começou a divagar e comecei a pensar em quão bizarra toda aquela situação havia sido. Acho que um invasor ou um prédio abandonado não era a coisa mais estranha do mundo. Mas meu cérebro não conseguia explicar aquela geladeira. Não importava a teoria que eu pensasse. Tentei esquecer isso e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Vi pelo retrovisor que a cortina parecia se mover, mesmo que o ar não estivesse ligado. Pensei no pior. Havia alguém no meu caminhão. Não tinha nenhuma arma comigo, então discretamente digitei a delegacia de polícia mais próxima no meu telefone. A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Continuei imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou fazer meu caminhão bater. Finalmente cheguei à delegacia de polícia. Parei o caminhão o mais próximo possível e praticamente corri até a delegacia em segundos. Meu caminhão foi cercado por policiais e depois de abrir a parte de trás, o que vi ficará comigo para sempre. A polícia tirou 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestidos com trapos e enrolados em cobertores de aparência suja. Um dos homens estava armado com 2 facas. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encararam de maneira ameaçadora enquanto eram algemados. Não faço ideia do que eles queriam. Acho que nunca vou saber. Meu nome é Renato. Sou caminhoneiro para várias empresas há mais de 12 anos. As coisas se tornaram bastante rotineiras a essa altura. Pegar os bens e materiais, verificá-los para garantir a precisão e entregá-los conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então a eficiência é a coisa mais importante nesse trabalho. Para alguém como eu, que faz isso há muito tempo, gosto de pensar que posso superar todos esses jovens que estão pegando esses trabalhos. Isso nem sempre é ótimo. Geralmente me forço ao limite absoluto quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. Há 4 anos, eu trabalhava para um armazém baseado na Dakota do Norte. Para quem não sabe, a Dakota do Norte é um dos estados mais planos, o que torna a condução de caminhão um pouco mais fácil. Isso também significava que pular algumas horas de sono poderia significar a diferença entre emprego e demissão. Era uma manhã fria de terça-feira em maio. O começo da semana significava que mais cargas precisavam ser enviadas, o que significava mais trabalho para mim. Queria fazer tudo de uma vez. Então tracei minha rota para Montana de acordo, planejando não parar nem uma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino bem cedo na manhã seguinte. Acelerei o caminhão o máximo possível, talvez um pouco acima do limite de velocidade. Estava ficando tarde e lembro-me de esfregar o sono dos meus olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Estava tendo dificuldades para manter os olhos abertos,
mas só faltava 1 hora para terminar essa viagem, então cerrei os dentes e continuei. Meu amigo Tristan, que também era caminhoneiro, me apresentou aos sais aromáticos quando comecei. Se você não sabe, sais aromáticos são basicamente alguns cristais em um pequeno frasco. Uma cheirada e você fica bem acordado. Mas tem que ter cuidado, usar muitas vezes pode ser perigoso, ou pelo menos foi o que Tristan me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que preciso de um impulso, recorro aos sais aromáticos primeiro. Era uma dessas vezes. Dei uma grande cheirada e joguei minha cabeça para trás. Meus reflexos tomaram conta. Senti a adrenalina correr pelo meu corpo e esperava que a sensação durasse o resto da viagem. Meia hora passou e eu estava realmente lutando. Senti que estava começando a cochilar e o som do meu caminhão saindo do acostamento me acordou com um choque. Isso estava ficando perigoso. Pensei que tinha que parar. Estava sozinho na estrada, mas não havia lugar para parar. Só havia floresta dos dois lados. Reduzi a velocidade do caminhão procurando desesperadamente por algum lugar para parar. Nessa velocidade baixa, meus faróis perfuraram a escuridão e consegui ver muito mais. Olhando ao redor, vi algo que me confundiu. Havia um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos? Pensei, esfregando meus olhos. Estava alucinando? Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Era real. Aproximei-me do vestido com meu caminhão e o encarei enquanto passava por ele. Pensando bem, isso deveria ter sido mais um sinal de alerta, mas acho que estava exausto demais para processar o que estava acontecendo. Uns 200 metros adiante, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a pirar. Que diabos estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando para que houvesse um lugar para parar logo. Meu velho pai, David, era um cara super religioso. Então apertei seu velho crucifixo e esperava que ele me ajudasse. Um pouco mais à frente, vi mais um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam roupas de criança. Desta vez, parei o caminhão. O pânico começou a se instalar. Algo estava muito, muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado. Esperava que algo acontecesse, mas nunca aconteceu. Então, fiz o que meus instintos me mandaram fazer. Saí do caminhão e fui inspecionar as roupas. Ainda lembro da sensação do ar frio da manhã perfurando minha pele, o que definitivamente ajudou a combater o sono. Aproximei-me da pilha com o máximo de cautela possível. Eram realmente roupas de criança. Parecia haver peças de roupas de menino e de menina na pilha. Olhei ao redor da floresta, mas não consegui ver muito na escuridão. Estava atento, preocupado que isso fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o meu caminhão. Foi quando ouvi um estalo à esquerda. Virei rapidamente, tentando ver o que estava lá. Fiquei parado, esperando ouvir outro som. Depois de uns 30 segundos, houve outro estalo, mas desta vez do lado oposto da estrada. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação e corri em direção ao caminhão. Pulei no banco da frente, mas antes de bater a porta, ouvi um grito de criança. Fiquei paralisado, com o coração batendo forte. Estava em uma encruzilhada. Não ia lutar com algumas pessoas aleatórias em uma floresta escura, mas também não podia abandonar algumas crianças indefesas. Antes que pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança quase idêntico ecoou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei os faróis para o lugar na floresta onde ouvi o barulho. Meus faróis iluminaram cerca de 30 metros na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais segurava um enorme alto-falante. Eles se esconderam atrás de algumas árvores enquanto meu caminhão os iluminava, mas eu os expus por tempo suficiente para entender o que estavam fazendo. Eles se esconderam da luz antes que eu pudesse distinguir suas características, mas juro pela tumba do meu velho David que eles estavam segurando um alto-falante tentando me atrair para a floresta com gritos falsos de crianças. Eu estava em choque. Fiquei sentado lá, olhando para as árvores onde aquelas pessoas se esconderam. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar de discar, ouvi um baque no corpo do caminhão.
Alguém tinha jogado algo do outro lado. Eu estava acabado. Virei para encarar a estrada e acelerei. Quando saí, consegui ver uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que não entendi antes de lançar algo no caminhão que rachou o vidro da janela do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio. Estava muito assustado para processar o que tinha acontecido, mas não havia como parar para dormir naquela floresta. Completei minha entrega e depois desmaiei. Acho que dormi por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigariam a floresta e me dariam qualquer atualização. Então pensei em tudo e quão estúpido fui por sair do caminhão. Deveria ter cuidado da minha própria vida, mas a ideia de algumas crianças sendo sequestradas ou algo pior era demais para eu ignorar. Até hoje, ainda não tenho ideia do que aquelas pessoas estavam tentando fazer. Não sei por que não me atacaram quando tiveram a chance ou o que estavam planejando fazer comigo se eu corresse para a floresta após os gritos das crianças. Em todos os meus anos como caminhoneiro, nada nunca chegou perto de ser tão estranho ou assustador quanto essa experiência. Gostaria de contar algo que me aconteceu, mas já adianto que o meu relato pode causar desconforto em alguns. Na época que isso aconteceu, eu tinha 18 anos e tinha acabado de começar a faculdade, morando fora do estado sozinha pela primeira vez. Tive uma vida bastante protegida. Como mulher, meu primeiro semestre na faculdade fora do estado tinha acabado de terminar. Era maio e eu estava a caminho de casa depois do casamento do meu irmão. Eu estava a cerca de 1 hora da minha residência atual, com um pouco mais de 3 horas de viagem restantes. Tudo estava indo bem e eu estava apenas acompanhando o tráfego. Era um dia notavelmente movimentado para aquele trecho interestadual no Tennessee. Como eu disse, tudo estava bem até eu verificar meu espelho. Havia um caminhão um pouco mais atrás na faixa ao lado do meu carro. Eu podia ver os faróis dele no espelho lateral do passageiro. Olhei para cima porque, embora fosse o meio da tarde e estivesse super ensolarado, esse cara estava piscando os faróis para mim. Tentei ignorar e assumi que ele só queria entrar na minha faixa, então tentei mudar de faixa. Ele permaneceu atrás de mim o tempo todo, não deixando nenhum outro carro ficar entre nós. Ele continuava piscando os faróis para mim e eu olhei para ele. Ele fez sinal com a mão e buzinou. Isso foi um sinal de alerta, mas interpretei da maneira errada. Pensei, será que ele está mandando eu parar? Espero que não haja nada de errado com o meu carro. A única razão pela qual pensei isso foi porque na semana anterior eu tinha feito um remendo no pneu e estava preocupada que o remendo tivesse caído e que meu pneu estivesse furando enquanto eu viajava. Eu estava surtando com meu carro e planejava sair na próxima saída. Felizmente, ela apareceu rapidamente e havia um posto de gasolina com alguns clientes visíveis da rampa de saída. Vou até lá e paro em uma bomba de combustível. Curiosamente, o caminhoneiro me seguiu para fora da rodovia e entrou no mesmo estacionamento, mas ele estacionou em uma área designada para caminhões. Saio do carro um pouco antes de ele estacionar e faço uma inspeção rápida ao redor do meu carro. Vejo-o começar a sair do caminhão e decido abastecer novamente, embora já tivesse abastecido antes de sair. Enquanto passava meu cartão para pagar a gasolina, o caminhoneiro tinha chegado ao meu carro. Por sorte, como eu já estava bastante assustada com ele me seguindo para fora da saída, tinha meu telefone na mão com o número da polícia já discado, então só precisaria apertar o botão de chamada. Deixei a porta do motorista aberta e fiquei entre ela e a mangueira de combustível, com ele a poucos metros da traseira do meu carro, com a mangueira nos separando. A primeira coisa que esse cara diz para mim é: "Nossa, você é uma gracinha." Eu estava gritando na minha cabeça, imaginando todos os cenários possíveis para uma fuga de emergência. Ele parecia ter uns 30 e poucos, ou 40 e poucos anos e cerca de 80 quilos. Eu, 18 anos, 56 quilos, sem muito músculo ou gordura em qualquer lugar.
Eu não conseguiria lutar muito de qualquer maneira. Eu disse a ele obrigada. Ele se ofereceu para pagar minha gasolina e eu recusei, dizendo que meus pais me deram dinheiro. Eu estava realmente preocupada que ele esperasse algo em troca se eu aceitasse sua oferta. Ele me fez perguntas como de onde eu era, para onde eu estava indo, entre outras. Algo na minha cabeça disse para mentir, e foi o que fiz. Não disse a ele em qual faculdade eu realmente estudava, para onde realmente estava indo ou o que estava fazendo, nada. Meu tanque de combustível terminou de ser abastecido em cerca de 1 minuto. Com isso, eu disse adeus, pulei no carro e saí dali. Fiquei de olho nele enquanto saía, certificando-me de que ele não me seguia mais, e ele não seguiu. Nunca mais o vi. Não sei o que ele queria comigo naquele dia, se era apenas para me dizer como eu era atraente, ou se tinha algo muito pior planejado. Realmente me arrependo de não tê-lo denunciado à polícia. Desde esse incidente, sempre fiquei receosa com caminhoneiros.